Senhor, sabemos que somente a prática do amor incondicional é que pode nos levar a Ti e que exercer o bem e a caridade nos fará suportar e ajudar na transição planetária em curso. Então, Senhor, plenos de Teu amor e bondade, não nos desviaremos das instruções abençoadas da doutrina consoladora e, pela Tua misericórdia, continuaremos a receber o Teu auxílio e proteção na inspiração necessária para o nosso culto do Evangelho no lar. E assim, iniciamos com a leitura da necessidade da caridade segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. 1 Coríntios 13. Leitura edificante. Para que possamos viver em equilíbrio e harmonia, é fundamental sabermos controlar as nossas emoções, pois se elas ficam soltas e desgovernadas, trarão sofrimento. As emoções positivas são portadoras de alegrias e bênçãos, mas como tudo na vida tem dois lados, elas também poderão ser negativas e prejudiciais. As emoções mexem tanto com o ser humano que chegam a provocar acúmulo de energias negativas em alguns lugares específicos do corpo físico. Algumas pessoas, quando se deixam levar pela cólera e raiva, em poucos minutos sentem dores de cabeça, outras no estômago e algumas nas articulações. Cada pessoa tem o seu ponto fraco. Assim, dores e edemas costumam gerar desconforto quando nos deixamos desequilibrar por emoções violentas e negativas. Somos espíritos vivendo uma vida material e tudo aquilo que pensamos, sentimos e falamos cria uma atmosfera positiva ou negativa, dependendo das escolhas que fazemos. É necessário nos educarmos espiritualmente, aprendermos a dominar nossas tendências negativas. Isso é questão de saúde física, mental e espiritual para o corpo físico, e então recorreremos aos nossos irmãos médicos. Mas quando falamos em paz de espírito, somente cada um de nós poderá encontrar o caminho. Este cuidado com a espiritualidade individual deverá ser diário, pois é a higienização da mente e do espírito. É difícil controlar emoções e, principalmente, identificar nossas limitações nessa área. Entretanto, temos que nos enfrentar e descobrir como melhor fazer para que tenhamos paz. Algumas pessoas encontram equilíbrio junto à água do mar, rio e de cachoeiras. Outras precisam somente da luz do sol. E existem aquelas que, quando caminham na multidão, encontram serenidade. Uma boa leitura também ajuda a nos equilibrarmos, trazendo equilíbrio para o espírito e para a alma. A leitura acalma e transforma o espírito. Um livro que relemos algum tempo depois sempre traz novos aprendizados, pois evoluímos e entendemos aquilo que nem percebemos na leitura passada. A leitura edificante é um recurso rápido
para controlar emoções desgovernadas. Cultive o hábito de ler e aprenda a se conhecer, vivendo melhor e sendo o senhor absoluto de suas emoções. Fora da caridade não há salvação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. De que precisa o espírito para ser salvo? Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Parábola do bom samaritano, Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde vós que fostes benditos por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade de alojamento e me alojastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, estive na prisão e viestes me ver. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: Passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a examinar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita que pertençam. Paulo, o apóstolo. A caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. A obra da caridade tudo transforma em favor do bem. Caridade está no sorriso de compreensão e tolerância, na palavra que tranquiliza, na gentileza para com desconhecidos, no amparo à criança, no socorro ao doente, na atenção para com quem fala, no acatamento das confidências de um amigo, no silêncio ante os conceitos agressivos desse ou daquele adversário, e no respeito perante os hábitos e as cicatrizes do próximo.
A caridade é uma virtude de mil faces. Ela atende a todas as necessidades. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Em todos os lugares, por isso que é sem fronteiras. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino de Deus, do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal, que ilumina o espírito, é irmã das mãos que alimentam o corpo. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho, e a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Irmãos, podemos passar muitos anos fazendo a caridade sem praticar a caridade essencial, que é a verdadeira construção por dentro de nós mesmos. Prece para fluidificar a água. Peço a Deus, o princípio onipresente, onisciente e onipotente, e ao Cristo planetário, força para as legiões angélicas ou mensageiras, para que possam lutar contra o mal, em qualquer forma que se apresente, e vencê-lo. Como não existe merecimento fora do respeito à verdade, ao amor e à virtude, prometo aplicar esforços no sentido de viver a lei de Deus, compreender e imitar o Verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidade, sem as quais não pode haver a consoladora revelação. Rogo a Deus que enviou o Verbo modelo para entregar o glorioso Pentecostes, ou derrame de dons mediúnicos para toda a carne, para que a humanidade tenha realmente dignos medianeiros, que deem de graça o que de graça é recebido, nutrindo o verdadeiro respeito à doutrina do caminho. Como encarnado, sujeito a necessidades, doenças, dores, aflições e também sujeito à morte, fica a responsabilidade perante a justiça divina. Rogo o dom do bom discernimento espiritual, assim como rogo para o corpo as energias e os fluidos a serem depositados nessa água. E como quem tanto necessita e roga, reconhecido, agradeço a Deus, às legiões angélicas e socorristas, e ao meu espírito guia ou anjo guardião. Que assim seja. Senhor, na certeza de que através do teu imenso amor somos tocados todos os dias para a construção do nosso próprio eu interior, agradecemos por toda a ajuda dispensada no dia de hoje, que possamos ter uma semana produtiva e de grandes realizações a serviço do bem, através de tuas bênçãos. Que assim seja, graças a Deus.